Olá, bom dia a todos. Eu sou Janaína Stott, gerente geral de Relações com Investidores do Banco do Brasil. Sejam bem-vindos à nossa teleconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2023. O nosso evento será em português, com tradução simultânea para o inglês, e você pode escolher entre 3 opções de áudio: original, português ou inglês. Estão presentes aqui comigo a nossa presidenta Taciana Medeiros, o vice-presidente de Gestão Financeira e Relações com Investidores, Giovanni Tobias, e o vice-presidente de Controles Internos e Gestão de Riscos, Felipe Prince. Começaremos aqui com uma apresentação breve dos resultados e depois teremos a sessão de perguntas e respostas. Lembramos aos analistas que as perguntas deverão ser feitas por meio do link que nós enviamos. Agora, para começar, passo a palavra para a nossa presidenta Taciana. Bom dia a todos, bom dia a todas. Muito obrigada pela presença de vocês para mais uma apresentação dos nossos resultados. Pedimos desculpas aqui pelo atraso do início da nossa teleconferência, que atrasou um pouco a coletiva de imprensa. Na última divulgação de resultados, eu não pude estar aqui presente por conta de uma licença médica, mas eu já estou muito bem e gostaria de ressaltar que aqui no BB nós somos um time. Eu estive muito bem representada pelos meus colegas Marco Giovanni e Felipe Prince no evento passado, assim como eu estou muito bem acompanhada aqui por eles hoje. Mas nós somos 125 mil funcionários do conglomerado BB pelo Brasil e pelo mundo. Juntos e misturados, completamos um ano de gestão, entregando resultados de excelência e gerando valor para a sociedade. Mas antes de falar dos números, eu agradeço aos meus colegas por essa grande entrega. E hoje nós temos uma alegria imensa, o orgulho de anunciar o maior resultado anual da nossa história. Gente, o Banco do Brasil realizou um lucro líquido ajustado de 35,6 bilhões de reais, recorde, nesse ano de 2023, uma alta de mais de 11% se comparado com 2022. Só no quarto trimestre, o lucro foi de 9,4 bilhões de reais, com uma evolução de 7,5% em comparação com o trimestre anterior. Nosso retorno sobre o patrimônio líquido foi de 21,6%. Um Banco do Brasil forte significa o apoio a uma economia também robusta. Nossa atuação permitiu a geração de valor adicionado à sociedade de 86 bilhões de reais. Temos muito orgulho disso, pela capacidade em apresentar um desempenho financeiro consistente, transformando desafios em oportunidades, mesmo em um ambiente de negócios competitivo e em constante evolução. Isso tudo se realiza por contarmos com uma das estruturas de tecnologia bancária mais avançadas do mundo e com os melhores funcionários do mercado. É gratificante fazer parte dessa história. Sabe o que é que nos incentiva ainda mais? Ter desembolsado mais de R$500 bilhão em crédito para os diversos segmentos da economia brasileira em todas as regiões do país. Este volume simboliza muito do que eu já havia dito lá no começo da gestão. Dar crédito é acreditar nas pessoas. Conciliamos nossos objetivos comerciais com a nossa atuação pública, apoiando os mais diversos setores da economia. A nossa carteira de crédito registrou um saldo de R$1,1 trilhão em 2023, um crescimento de mais de 10% frente a 2022. Lembram que eu disse, aqui nessa mesma cadeira, que o nosso lucro seria da medida exata dos benefícios que entregamos aos clientes e à sociedade? No início da gestão, já tínhamos de forma muito nítida que obteríamos resultados condizentes com o porte do Banco do Brasil. Agora, esses resultados podem ser considerados como indicativos em altíssima resolução sobre o sucesso de nossas diretrizes negociais. Temos apresentado uma sequência de resultados consistentes, e isso reforça que somos disciplinados no cumprimento de nosso planejamento estratégico. Por isso, eu reafirmo, quem nos acompanha de perto sabe o que pode esperar da nossa atuação. Somos um time que joga junto. Nossas decisões são tomadas de forma colegiada em comitês estatutários que contam com a participação dos representantes dos acionistas minoritários. Nossas decisões são técnicas e consideram sempre a melhor alocação de capital e a geração de valor. Somos o único banco brasileiro a participar do novo mercado da B3, patamar de excelência entre as empresas de capital aberto. 2023 foi um ano de grandes realizações.
E aí eu quero jogar luz em alguns pontos sobre como atuamos junto dos brasileiros. No ano passado, 20 bilhões de reais foram contratados em crédito para estados e municípios, em 400 operações por todo o Brasil. Esse montante é superior aos 17 bilhões de reais contratados nos últimos 4 anos, a maior parte com aval da União. Estamos falando de ações voltadas para obras de eficiência energética, energia renovável, infraestrutura viária, inclusive mobilidade urbana, além de financiamentos a obras nas áreas de saúde e educação, por exemplo. Agora eu quero falar um pouco dos nossos negócios com pessoas físicas. Nós buscamos um mix de crédito com aumento de participação em linhas de melhor retorno ajustado ao risco. Atuamos em linhas que fortalecem a resiliência de nossa carteira, que chegou a 313 bilhões de reais. O desempenho foi influenciado pelo crédito consignado. Em 2023, completamos 20 anos atuando nessa linha de crédito, com a melhor jornada digital do mercado e liberação imediata do crédito para os clientes. Estamos falando de um saldo de 126 bilhões de reais, o que corresponde a uma evolução de 10% em um ano. Hoje, temos 11 milhões de clientes proventistas. Já para pessoas jurídicas, registramos crescimento de 9% em 12 meses, atingindo 391 bilhões de reais no saldo da carteira. No atacado, desembolsamos 290 bilhões de reais. Além do crédito, ainda temos o financiamento via mercado de capitais, que também tem ganhado tração. Estamos posicionados no top 3 em operações via debentures, equity e M&A. Mais um destaque foram os aproximadamente 4 milhões de empregos que preservamos pelas 800 mil micro, pequenas e médias empresas que possuem crédito no Banco do Brasil. Isso tudo traz significado para o nosso trabalho em mais uma amostra do alcance do que realizamos diariamente. Foram 97 bilhões de reais liberados para 281 mil micro e pequenas empresas beneficiadas, sendo mais de 100 mil delas dirigidas por mulheres. Participamos do programa Desenrola Brasil, que tem devolvido a dignidade financeira a milhões de brasileiros. Observando as boas práticas de mercado, o conglomerado Banco do Brasil renegociou 26 bilhões de reais desde o lançamento do programa Desenrola, na visão ampliada para clientes do banco, para além dos beneficiados pelo programa. Agora, vamos falar do campo. No começo dessa semana, eu estive no Show Rural Copavel, no Paraná, evento que dá início ao circuito das grandes feiras agro do ano. O BB está lá oferecendo apoio a toda a cadeia produtiva do agronegócio, desde a agricultura familiar até as cooperativas e agroindústrias. Eu já fui feirante, a feira me trouxe um conhecimento de convivência com as pessoas de uma forma incrível. Eu aprendi muito ali, sobre venda e confiança nas pessoas. E o BB tem tudo isso. Leva essa confiança para os produtores no campo. Em 2023, nossa carteira de crédito para agronegócios e agricultura familiar alcançou 355 bilhões de reais, um crescimento de 15% em 12 meses. Nos 6 primeiros meses do Plano Safra 23-24, o BB desembolsou 120 bilhões de reais, um crescimento de 5,4% em relação ao mesmo período da safra anterior. Na visão do ano, atingimos o maior desembolso de crédito rural da história. Foram liberados 195 bilhões de reais em mais de 612 mil operações. Isso é uma evolução de 8,4% em relação ao registrado em 2022, sendo que 22 bilhões destinados à agricultura familiar, alcançando um saldo de 61 bilhões de reais contratados em canais físicos e digitais com assessoria especializada dos nossos funcionários. A nossa carteira é resiliente. Nossos financiamentos são distribuídos por mais de 5 mil municípios em todas as regiões do país e para as mais diversas culturas. Temos mitigadores que protegem nossas operações, inclusive contra as intempéries climáticas. Nossa longa tradição no campo traz como legado um conhecimento profundo do agronegócio e da agricultura familiar, e isso faz diferença. Gente, os resultados que estamos apresentando aqui hoje demonstram nosso compromisso com os acionistas e com a sociedade. As ações do Banco do Brasil tinham um valor de R$ 31,44 no começo de 2023 e encerraram o ano passado, na nossa máxima histórica até então, de R$ 55,39. E de lá para cá batemos esse recorde mais uma vez. Nessa semana, o valor da ação chegou a R$ 59
R$ 1,60, o que representa uma valorização de 89%, a maior no período de pouco mais de um ano entre os grandes bancos brasileiros. A partir dessa perspectiva de gerar valores aos nossos acionistas e aos nossos clientes, eu quero anunciar agora mais um feito marcante e decisivo da nossa gestão. Demos um passo histórico nessa semana em relação à nossa atuação no mercado de adquirência. Nós decidimos fechar o capital da Cielo para sermos mais assertivos na oferta de atuação nesse mercado. A adquirência é uma importante linha de negócio para fidelizar e rentabilizar nossos clientes e precisamos de produtos e serviços ainda mais competitivos. Entendemos que este movimento agrega nossa estratégia de busca pela principalidade dos clientes PJ. Ter o fluxo de caixa desse cliente nos permite conhecer melhor o seu comportamento e aperfeiçoar os nossos modelos de relacionamento. Confiamos no êxito da oferta pública que lançamos no mercado. O modelo de negócios e a estrutura societária que se desenha nos permite apresentar essa melhoria em proposta de valor a este público e dar condições negociais diferenciadas aos nossos clientes. E, por falar em gerar valor, em janeiro lançamos em parceria com o Tesouro Nacional o título Educa Mais Mulher. E somos a primeira instituição do mundo a permitir compra de um título soberano pelo WhatsApp. E esse é só um exemplo destacado de como temos atuado com soluções modernas, simples e adequadas, seja para investimentos, crédito ou meio de pagamento. Estamos falando de um Banco do Brasil em que o uso de dados e informações analíticas são cada vez mais capazes de customizar de forma crescente o relacionamento com o cliente. Foram mais de 1 bilhão de interações com clientes a partir do uso de inteligência artificial e analítica. O crédito consignado é outro exemplo de como atuamos de modo digital no setor público há anos. E agora vamos levar essa expertise dos modelos de crédito consignado público para o privado e continuar avançando no INSS, onde buscaremos nossa fatia justa, agregando aí todos os aprimoramentos necessários para uma jornada fluida e segura, tanto para o empregador quanto para o empregado. Nossa oferta de produtos e serviços tem o apoio de soluções digitais e de vanguarda, aliadas à assessoria financeira humana qualificada. Essa atuação digital, que é a simbiose entre o físico e o digital, também é uma de nossas fortalezas. No consignado não é diferente. Vejam que interessante, 88% de todo o nosso desembolso de consignado em 2023 foi realizado de maneira omnichannel ou digital, numa visão integrada entre a originação assessorada por nossa rede e a conveniência dos canais digitais. Vou falar um destaque legal aqui para vocês, é um exemplo que evidencia o quanto somos protagonistas na frente digital no setor financeiro. No BB, o Open Finance, na solução Minhas Finanças, já permite que os clientes observem suas aplicações em outros bancos e operem no app BB. Somos pioneiros nisso. Mais um exemplo aqui. A otimização dos nossos sistemas e a aplicação em nuvem nos permite escalar a hiperpersonalização em todos os pontos de contato com o cliente, numa visão cada vez mais integrada no atendimento aos nossos clientes em qualquer canal. Caminhando com um olhar para o futuro, que já se faz presente no Banco do Brasil, gostaria de destacar que fomos o primeiro banco a realizar em 2023 testes com o Real Digital, o Drex, que será a próxima porta de entrada para uma economia tokenizada. Seguimos investindo em tecnologia. Serão 3.000 novos funcionários de TI e cibersegurança até o final de 2024. Segurança, eficiência e inovação caminham lado a lado no BB. Isso está refletido no reconhecimento dos nossos clientes. Agora, em janeiro, o Banco Central divulgou seu ranking trimestral de reclamações dos clientes bancários. Pelo 6º semestre consecutivo, somos o banco mais bem posicionado entre os bancos tradicionais e digitais. Temos o cliente no centro da nossa atuação, fortalecendo cada vez mais a marca Banco do Brasil. E, além desse reconhecimento dos nossos clientes, nós recebemos diversos prêmios do mercado no ano passado. Eu destaco aqui que fomos considerados a marca mais forte do país e uma das 3 marcas mais valiosas do Brasil no mundo. O Banco do Brasil também foi eleito o banco mais sustentável do planeta pela 5ª vez. Em 2023, reforçamos nossa atuação consistente nos temas ESG, com a criação de unidade estratégica para conduzir de modo transversal as pautas ambientais, sociais e de governança no banco.
Temos compromissos públicos e metas concretas em cada uma dessas frentes, atuando de modo voluntário e protagonista em sustentabilidade empresarial. No último ano, representantes do banco participaram ativamente de diversos encontros para captação de recursos com intensa agenda de negócios. Destaco aqui alguns. Em julho, estivemos na Ásia e Oriente Médio. Em setembro, fomos para Nova York durante a semana da Assembleia Geral da ONU. Também fomos para reuniões do Pacto Global da ONU, no Chile e em Genebra. Estivemos no Marrocos durante as agendas do FMI e fomos para Dubai na COP28. O Banco do Brasil tem exercido papel transformador por meio da oferta de crédito consciente. Nossa carteira de crédito sustentável atingiu mais de 343 bilhões de reais de saldo. Esse montante foi contratado em linhas de crédito com impactos econômicos, sociais e ambientais positivos. Também temos muitas entregas relevantes com relação à diversidade, que é definitivamente um dos nossos pilares estratégicos. Foi nesse ano que lançamos o nosso programa e Comitê Executivo de Pessoas, Equidade e Diversidade, principal instância deliberativa e de acompanhamento do tema no banco. Estamos trabalhando de forma séria e estruturada sobre isso, fazendo a nossa parte. E o mercado reconhece a nossa atuação. Temos posição destacada no índice iDiversa da B3, por atuar como referência em diversidade. Aliás, não só fazemos nossa parte, nós estimulamos isso nas outras empresas, nos nossos fornecedores e nossos clientes. Recentemente, o banco renovou os compromissos BB 2030 para um mundo mais sustentável, que contempla objetivos em 12 compromissos divididos em 4 frentes: crédito sustentável, investimento responsável, gestão ASG e climática e impactos positivos na cadeia de valor. Também nos tornamos embaixadores de 3 relevantes movimentos do Pacto Global da ONU. Elas lideram 2030, salário digno e raça é prioridade. Acreditamos muito que compromissos públicos e metas concretas têm o poder de transformar realidades. E é por isso que, de forma indireta, de forma inédita e direta, o Banco do Brasil traz o ESG para o Guidance. Somos o primeiro banco do mercado brasileiro a fazer isso. A partir de 2024, iniciaremos o acompanhamento das estimativas para crescimento da nossa carteira sustentável. Acreditamos que o Guidance trará mais transparência ao desempenho do banco em projetos que contribuam para o desenvolvimento sustentável e a transição para a economia de baixo carbono. Esperamos crescer entre 5% e 9% na carteira de crédito sustentável em 2024. Lembrando aqui, um dos nossos objetivos de sustentabilidade é de alcançar a marca de 500 bilhões de reais até 2030. O nosso CFO, Giovanni, vai detalhar bem esse guidance para nós daqui a pouco. Mas eu queria comentar que os nossos compromissos são ousados, mas na medida do tamanho dos negócios do BB. Estamos declarando a continuidade do compromisso de nossa gestão, que é apoiar o desenvolvimento do país, sendo criteriosos na concessão de crédito. São perspectivas de crescimento que indicam que é possível conciliar a atuação comercial e social. Essa é a nossa principal característica e é o que nos torna fortes e competitivos. Em nenhum momento deixamos de acreditar no Brasil e nos brasileiros. Agora a inflação está sob controle e a curva longa de juros segue declinante. Essa é uma combinação que nos possibilita praticar preços com boa técnica bancária, na justa medida de uma rentabilidade adequada aos serviços que prestamos. O Banco do Brasil segue muito bem posicionado. Mostramos que somos ágeis e eficientes. Temos total condição de continuar entregando resultados robustos e aderentes à nossa capacidade de geração de negócios. 2023 comprovou que sabemos fazer tudo isso. E, por fim, destaco aqui a projeção de lucro entre 37 e 40 bilhões de reais para o ano 2024, mantendo os princípios que anunciei na minha posse e que marcaram a gestão da diretoria executiva da empresa. Construímos o futuro todos os dias, sem perder a essência do que nos faz ser Banco do Brasil. Nós somos feitos de gente, somos feitos de Brasil. Muito obrigada. Vou passar a palavra para o nosso CFO, Giovanni Tobias. Obrigado, Tarciana. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos aí a mais uma divulgação do resultado trimestral do Banco do Brasil. Na minha visão,
esse lucro recorde de 35,6 bilhões de reais é a maneira mais justa de fechar o ano de 2023. Porque foi o ano em que o banco teve pela primeira vez na sua história uma mulher liderando os nossos 125 mil colaboradores. Muito obrigado, Tarci. Esses números eles demonstram a nossa capacidade de gerar valor para os nossos acionistas, clientes, colaboradores e toda a sociedade. Esse lucro recorde, ele reflete o crescimento da nossa margem financeira de 27% no ano, fruto da ampliação das receitas com crédito em 23% e também do crescimento dos negócios da nossa tesouraria, que cresceu 40%. Nesse item, observamos também os reflexos do resultado do Banco Patagônia. Tivemos ainda uma disciplina na gestão dos nossos custos, que cresceram 7,5% no ano. Destaco ainda a expansão dos negócios das nossas empresas ligadas, que trouxeram via equivalência mais de 7 bilhões de resultados, 7 bilhões de reais de resultado ao banco, um crescimento de 30% no ano. Mesmo em um cenário desafiador e competitivo, conseguimos expandir as receitas com serviços em mais de 4%. E entregamos retorno sobre o patrimônio líquido de 21,6%, o melhor entre os bancos nacionais. Passando para o slide 11, vamos falar um pouquinho da margem financeira. Aqui na abertura da margem, nós podemos ver o efeito que mencionei há pouco. Fechamos o ano com cerca de 140 bips acima do topo do guidance. Olhando para a abertura gerencial da margem financeira, notem que a margem com o mercado, onde consolidamos todo o efeito em margem do Banco Patagônia, teve uma elevação importante no quarto trimestre de 2023. Esse movimento ele é explicado pelo efeito da max desvalorização do peso argentino ocorrida em dezembro de 2023, frente ao dólar, sobre uma parte da carteira de TVMs do Banco Patagônia que possui proteção contra variação cambial. É importante lembrar também aqui que esse evento foi pontual em dezembro de 2023 e que para 2024 a desvalorização deve reduzir a contribuição do Banco Patagônia na margem financeira do Banco do Brasil, o que já está contemplado no nosso guidance que discutiremos mais adiante. Eu destaco também que se apartarmos toda a contribuição do Banco Patagônia na margem, teríamos apresentado aí um crescimento robusto de 23%, considerando apenas o desempenho operacional do Banco do Brasil. No slide 12, nós trazemos aqui a carteira de crédito ampliada. O nosso desempenho no crédito seguiu mostrando força, conforme colocou a nossa presidente Tarciana, e também consistência, com o cumprimento de todos os intervalos do guidance proposto para 2023. Em pessoa física, nós tivemos um crescimento de 8,1%, com destaque para o crédito consignado. Na pessoa jurídica, as carteiras de micro, pequenas e médias empresas, somadas às grandes empresas, fechou o ano com um crescimento de 8,5%, impulsionadas por forte desempenho das linhas de capital de giro e também de títulos e valores imobiliários privados. A carteira agro continuou sendo a de maior crescimento, cresceu 14,7%, em linha com a expectativa de um movimento que chamamos de soft landing, que já vimos guiando o mercado, e após uma sequência de 2 anos consecutivos de crescimento superior a 20%. Nossa carteira governo teve um crescimento de 11,9% no ano, com destaque para as linhas vinculadas a programas de investimento, conforme Tarci comentou. Eu lembro que quase a totalidade dessa carteira, ela conta com aval do Tesouro Nacional e também não compromete o capital. E por fim, a nossa carteira de crédito ampliada, ela superou 1,1 trilhão de reais, apresentando um crescimento de 10,3% em relação a 2022. Falando agora no slide 3 sobre a PCLD, no ano de 2022, nós normalizamos o excedente de provisão constituído durante a pandemia, chegando com a nossa cobertura em níveis adequados para o tamanho do negócio. E é importante notar essa variação, porque ela explica em grande parte o crescimento que nós observamos do volume de despesas com provisão. No quarto trimestre de 2023, nós aproveitamos também
para proteger o nosso balanço e reforçamos as despesas de PCLD, em especial para o segmento de empresas, ainda que o guidance tenha sido ultrapassado. Em relação à qualidade do crédito, no slide 14, nós vamos cobrir um pouquinho a INAD 90. A nossa INAD 90 ela segue abaixo do sistema financeiro, encerrando o ano em 2,92%, uma elevação de 11 bips no trimestre. Se nós desconsiderarmos o efeito de um caso específico que já foi amplamente mencionado e divulgado, a INAD 90 ela teria encerrado o ano em 2,75%. A dinâmica da inadimplência por segmento, no lado direito do slide, mostra aí uma melhoria sequencial da qualidade do crédito da pessoa física ao longo dos trimestres, compensada por um movimento de normalização da inadimplência nas carteiras agro e na carteira PJ. A queda da inadimplência no segmento de pessoas físicas é um reflexo das melhores safras nas linhas não consignadas, principalmente em cartão de crédito. Cabe também lembrar que as linhas de consignados são as de menor inadimplência. Na carteira agro, vemos uma elevação marginal da inadimplência que reflete uma menor velocidade de crescimento da carteira, natural após 2 anos fortes de expansão. Cabe lembrar também que o patamar atual segue abaixo da média histórica da carteira e inferior a 1%. A carteira de pessoa jurídica, ela mostra um efeito de normalização gradual para os níveis pré-pandemia, mesmo quando considerarmos o efeito do caso específico. Vale lembrar que nós provisionamos na carteira de pessoa jurídica, mantendo aí a proteção do nosso balanço ao longo de 2023. E o volume que nós provisionamos foram 113,81% da formação da inadimplência. Ela contribuiu aí para a manutenção do nosso índice de cobertura próximo aos 200% e acima também a média do mercado. Em relação às receitas de prestação de serviços, cumprimos o nosso compromisso estabelecido no guidance revisado de uma expansão de 4,6% no ano. Eu gostaria aqui de destacar para o crescimento nas linhas de seguro, previdência e capitalização, que cresceram a mais de 6%, consórcios com crescimento robusto de 40%, operações de crédito e garantias com crescimento perto de 9%. No slide 16, falamos das despesas administrativas, finalizamos o ano com um crescimento de 7,5% nas nossas despesas, próximo ao low do guidance. Destacamos no gráfico da direita a variação da elevação das despesas, chama atenção aqui para as despesas recorrentes, que permaneceram sob controle, crescendo aí abaixo da inflação em torno de 3%. E nós também ampliamos os investimentos em tecnologia e inovação, alinhado à nossa estratégia de transformação digital, que apresentou um crescimento próximo a 7%, totalizando, então, despesas administrativas de 36,1 bilhões de reais no ano. Caminhando agora para o final da nossa apresentação, eu quero destacar aqui no slide 17 a robustez do nosso índice de capital. Nós fechamos o ano com um capital nível 1 de 12,12%, um capital principal de 12,12% e de um capital nível 1 de 13,91%. E mostramos no gráfico inferior as principais movimentações do ano. Aqui fica evidente que o BB tem uma forte capacidade de geração orgânica de capital que alimenta o consumo dos ativos ponderados pelo risco necessário para crescer a nossa carteira. Eu também destaco a devolução de R$1 bilhão do IHCD em julho, que justifica aí o consumo de capital e, mesmo assim, permitindo a gente terminar o ano com um nível de capital principal superior a dezembro de 22. No último trimestre, tivemos ainda os efeitos da variação cambial do Patagônia, e sua contabilização do resultado atuarial também dos planos de benefício aos funcionários e demais efeitos de ajustes prudenciais ocorridos ao longo do ano para justificar o comportamento do nosso índice de capital principal.
A robustez do nosso capital, somada à nossa perspectiva de crescimento dos negócios, balizada pelo nosso plano de capital e também pela política de apetite a riscos, nos permitiu tomar decisões importantes que anunciamos junto com o resultado. Atendendo até um pouco o clamor de muitos investidores, nós estamos propondo o aumento do payout para 2024 para 45% e também decidimos recomprar a totalidade dos instrumentos de nível 1 Bambra 9, exercendo então o call previsto para junho deste ano. E decidimos, devido à economicidade, não fazer o call do Bambra 6,25 agora em abril. Essa foi uma decisão basicamente econômico-financeira, dados os eventos sistêmicos que aconteceram no último ano e que alteraram sobremaneira a dinâmica do mercado de AT1s. E finalizando, no slide 18, eu gostaria aqui, por último, de trazer o nosso guidance para 2024, destacando o novo indicador de sustentabilidade já anunciado pela nossa presidenta Tarciana. Um crescimento da carteira ESG entre 5% a 9%. É um desafio que estamos colocando para nós e é importante também lembrar que ela, na realidade, é um recorte de operações que nós fazemos no âmbito das pessoas físicas, jurídicas e agro. A nossa carteira de crédito total, ela deve crescer entre 8% a 12% em 24%, um pouco acima do que esperamos para o sistema, e influenciado principalmente pelo agro, que deve seguir o movimento de soft landing após 2 anos consecutivos de crescimentos superiores a 20%, que eu já mencionei, e que hoje resulta numa carteira de mais de 350 bilhões de reais finalizados em 23. Os segmentos de empresas e pessoas físicas devem ter um crescimento mais alinhado com o mercado e com foco na qualidade das concessões. Esperamos que a margem financeira cresça em linha com a carteira de crédito, o que representa uma desaceleração natural em relação a 23, dado o ambiente de Selic mais baixa, além também do retorno da contribuição do Banco Patagônia a patamares menores. O intervalo de provisão para créditos ampliado indica que buscaremos manter o cost of risk, o risco do crédito controlado em 2024, variando entre 27 a 30 bilhões de reais de provisão para a carteira. As receitas de prestação de serviços, elas apresentam também um desafio grande neste ano, dada a competitividade nesse setor. Esperamos aí uma ampliação entre 4% e 8%. E as despesas administrativas, como antecipado, elas vão refletir os investimentos que estão sendo realizados na transformação digital do banco. Somando tudo, nós esperamos, então, estar entregando a vocês, acionistas e investidores, um lucro líquido ajustado entre 37 a 40 bilhões de reais, que reforça o nosso compromisso de geração de resultados consistente, mirando um crescimento do lucro no high single digit. Eu encerro aqui a apresentação, então, do nosso resultado e podemos, então, passar agora para a sessão de Q&A. Janaína. Obrigada. Bom, nós vamos começar agora, então, a nossa sessão de perguntas e respostas. As perguntas elas podem ser feitas tanto em português quanto em inglês. Eu vou solicitar aqui para que a gente tente se ater a uma questão por analista. Eu já estou com 11 aqui na fila, então, para a gente conseguir ter tempo de interagir com todos, tá bom? A nossa primeira pergunta vem do Daniel Vaz, do Safra. Bom dia, Daniel. Bom dia, Gina. Bom dia a todos, presidente Tarciana, Giovanni e Prince também. Parabéns pelos resultados, pelo guidance forte. Olhando para o guidance de NII, a margem financeira, vemos um crescimento forte de 9% no meio do range. Então, se você comparar com a carteira, você está 100 basis points abaixo. Se você colocar nessa conta que o NII de Patagônia parte de uma base, grosseiramente falando, 50% menor, você estaria crescendo em linha ou até em cima da sua carteira para o ano de 24. Se você puder nos ajudar a entender como que é a composição desse número, pensando que sua margem de depósito, o seu spread como percentual do CDI deveria comprimir e a Selic média do período também vai ser menor. Então, como que sua margem de crédito cresce substancialmente para compensar isso ou tem algum outro moving part relevante para a gente tentar entender como é que está a composição desse guidance forte de NII? Obrigado.
Obrigado, Daniel. É importante você lembrar que a nossa estrutura de passivos ela é diferente dos demais bancos. Nós temos uma exposição muito grande a passivos pós-fixados. Nós conseguimos aí melhorar a margem com esses passivos ao longo do tempo, e partindo dessa premissa aí que você falou, de um banco de Patagônia mais ajustado, sem dúvida alguma o segredo aqui vai ser continuar crescendo no volume, em linhas que garantam uma boa rentabilidade e um risco bem menor, sendo aí suportadas aí por um custo de funding também melhor para nós do Banco do Brasil. Então a gente acredita que na medida em que a gente consiga, né, dentro do nosso orçamento, que nós nos programamos a entregar esse crescimento, a gente vai estar trabalhando aí com a NII dentro daquilo que a gente está colocando, e tendo também em mente que a Selic média prevista, que a gente usou até para a nossa orçamentação, é em torno aí de 10% para 2024. Bom, obrigada. A nossa próxima pergunta vem do Bernardo Gutmann, da XP. Por favor, Bernardo. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui para perguntar. Eu tenho uma pergunta sobre o guidance de crescimento da carteira. O guidance que vocês apresentaram parece super fair, olhando a performance do banco em 2023, mas talvez um pouco agressivo, olhando o guidance da Febraban e os números reportados também pelos outros incumbentes, né, para esse ano. Então, seria legal entender as carteiras que vocês estão mais confiantes, que podem surpreender para cima, e os maiores riscos em termos de segmentos, em termos de faixas. E olhando a carteira, tentando dar um zoom aqui na carteira PF também, como podemos pensar aqui um mix entre crédito clean e crédito colateralizado? Obrigado. Bernardo Gutmann. Bernardo, eu vou iniciar aqui a resposta dessa pergunta. Eu te diria que na carteira de crédito, principalmente para pessoa física, nós temos um espaço para crescer de forma considerável e ainda em linhas de risco muito baixo. Então, no consignado, crédito do INSS, por exemplo, nós ainda não alcançamos nossa fatia justa de mercado. Crescemos bastante em 2023, como nós declaramos aqui em várias conferências com vocês, mas 2024 nós ainda temos um espaço para buscar, e aí com uma operação de crédito com muito baixo risco. Na operação de veículos, para 2024, nós temos aí um reforço na parceria com o Banco Votorantim, né, que é uma das nossas empresas. O mercado projeta um crescimento desse segmento entre 8% e 12% em 2024, então a gente tem aí uma fatia para buscar de mercado no crédito veículo, que historicamente é uma carteira nossa que não cresce, então uma carteira rentável, com garantia e com um parceiro forte. E eu te diria que com o novo marco de garantias nós ainda temos um mercado de home equity para buscar. É um mercado de mais de R$1 trilhão, em que a nossa participação ela é ainda marginal. Então nós temos linhas, nós temos possibilidades robustas de crescimento na pessoa física em linhas ainda de muito baixo risco e que trazem resultado e volume considerável nessa carteira. E eu ainda te diria, para não esquecer, a nossa busca aí na participação do consignado privado. Nós declaramos em 2023 a expansão da nossa estratégia do segmento público, onde nós temos uma expertise muito grande, aí de mais de 20 anos, dessa estratégia para o mercado privado. Né, no último trimestre do ano passado, nós crescemos 68% em relação à nossa carteira no segmento consignado privado. Então, para 2024, nós também temos uma boa perspectiva de crescimento no consignado setor privado. E aí eu te diria que para micro e pequenas empresas, a gente tem uma possibilidade de expansão ainda de crédito esse ano, em micro e pequenas empresas de menor risco. Né, nossa carteira, nós temos 800 mil micro e pequenas empresas com crédito, de uma carteira de quase 2 milhões de clientes, então temos um espaço muito bom para buscar no mercado. No atacado, a gente tem possibilidade de crescimento de carteira também em segmentos de muito baixo risco.
Então, eu te diria que quando a gente trata de crescimento de carteira de crédito, nós estamos muito seguros do guidance que estamos declarando a mercado. E o agronegócio, o crescimento entre 11% e 15%, nós já falamos do maior plano safra da história, né, 240 bilhões de reais, dos quais 140 bilhões já executados, já emprestados, e temos aí esse semestre de 2024 para executar o restante do plano safra, e estamos muito confiantes já no plano safra 24-25. Ok, obrigada. Vou passar aqui para a nossa próxima pergunta. Gostaria de chamar o Brian Flores, do Citi. Brian, pode fazer sua pergunta. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu queria aprofundar um pouquinho no NPL formation na parte de empresas e agrobusiness. Então, o que explica, na visão de vocês, o aumento e como deveríamos pensar nesse formation daqui para frente? Muito obrigado. Brian, bom dia, obrigado pela pergunta. Vamos separar aqui. Falando de empresas, né, você tem um componente de formation vindo do atacado. A gente já vinha comentando com vocês que um caso específico que se precipitou em 2023, ele iria ter o seu saldo todo canalizado para a inadimplência de 90 dias ao longo desse ano, e foi concluído isso agora no quarto trimestre. A gente tem alguns outros casos que nós identificamos e eles acabaram impactando o NPL formation no quarto TRI em grandes empresas, e além disso a gente tem também um pedaço vindo de micro e pequenas empresas. Qual que é a diferença de micro e pequenas empresas? É que praticamente 1/3 dessa carteira ela está ancorada em operações do Pronamp. Ou seja, eu carrego a inadimplência no meu balanço, no dia 180 que eu fico apto a requerer a honra dessa garantia pelo FGO. Então, você deve ver uma estabilização desse NPL creation de empresas no primeiro TRI de 2024, e assim a gente ir rodando essa carteira, como a Tárcia aqui comentou, durante esse ano, focando efetivamente em linhas de adequado retorno ajustado ao risco, né? Acho que até se puder acrescentar, uma das ambições desse movimento que a gente tem com o Cielo é fomentar fortemente a nossa antecipação de recebíveis, que ela ainda é um pouco menor do que se comparada ao mercado. Então, a ideia estamos gerindo essa carteira PJ com bastante foco, e temos confiança que a gente, assim como fizemos no ciclo de PF, a gente vai estabilizar essa inadimplência. No agronegócio, ela está muito relacionada a eventos climáticos em regiões delimitadas, e também em algumas regiões onde grandes produtores eles têm buscado estocar as commodities para a obtenção de um preço melhor de venda no reaquecimento do mercado. Nós também estamos agindo, seja acionando seguros que têm vinculados a essas precipitações de intempéries edafoclimáticas, ou atuado na cobrança nessa questão dos estoques. Tá? Então a gente vê um processo no agro de normalização, era uma inadimplência muito aquém da inadimplência histórica, que agora a gente vê ela se acomodando em patamares que sempre tradearam aí ao longo do nosso relacionamento com esse segmento. Bom, vou chamar. Sim? Respondemos você, Brian? Não, só falei obrigado. Ah, ok. Obrigada. Vou chamar aqui, então, a nossa próxima pergunta. Vem do Mário Pierre, do Bank of America. Bom dia, pessoal. Parabéns aí pelo resultado. Eu queria fazer um follow-up à pergunta da margem. Se você pudesse dar o breakdown do crescimento que você está esperando da margem com o cliente e margem com o mercado. E aí, a minha
pergunta é sobre despesa operacional. O guidance de vocês é de crescer despesa de 6 a 10%, a gente está falando aqui no meio 8%, deve ser mais do que o dobro da inflação. Queria entender, assim, quais são os projetos que vocês têm, se tem algum investimento específico, porque quando a gente olha a sua despesa em 2023 também cresceu 8%, né, um nível superior à inflação. Queria, então, entender que o banco está na parte de investimentos, se essas despesas deveriam permanecer elevadas aí também nos próximos anos. Obrigado. Oi, Mário. Bom dia. Em relação ao guidance ali da margem, a gente não abre, a gente dá ela geral somente, tá? E em relação à despesa, a gente tem falado muito nos investimentos que a gente está tendo que fazer, buscando aí a questão do ágil, do projeto ágil. Então, são investimentos em tecnologia, de renovação de parque, de ampliação. É impressionante a quantidade, o volume de processamento. O Banco do Brasil, ele foi o que mais processou PIX, não é isso, Tassi? Então, 30%. Então, assim, é um volume impressionante. Então, a gente precisa, não só para garantir a estabilidade do sistema, a confiabilidade, mas também a modernização. E investimento em tecnologia é algo que é constante, você tem que estar sempre atualizando, porque sempre tem novas tecnologias. Estamos mudando, inclusive, todo o sistema de acompanhamento das nossas agências, automatizando isso dentro de centros. Então, é por isso que o nosso guidance de despesa ele vai acima da inflação. E este trimestre, a gente tentou separar o que seria a despesa recorrente do dia a dia. Claro, teremos negociação salarial prevista para esse ano, vai depender do que a Febraban negociar com os sindicatos, mas a gente acredita que vai ser mais em linha com a inflação. E o que explica extrapolar isso são os investimentos em processamento, parque tecnológico, etc. E, Giovanni, se eu pudesse fazer um follow-up, como é que você espera que isso impacte seu índice de eficiência nos próximos anos? Não, a gente está trabalhando em manter essa eficiência no patamar de 27% a 28%. A gente não espera nenhum impacto significativo, porque, em contrapartida, a gente vai estar crescendo as nossas receitas. Obrigado. Obrigada, Mário. A nossa próxima pergunta vem do Renato Meloni, da Autônomos. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço, pela pergunta aqui. Bem-vinda de volta, Tarciana. A minha pergunta é em relação à margem financeira com clientes que comprimiu nesse último trimestre, né? Eu sei que no Release vocês justificaram isso com o número de dias úteis, mas eu queria entender se tiveram outras dinâmicas aqui que contribuíram também para esse declínio da margem. E daí, quando a gente entra em 2024, como que a sua margem líquida vai se comportar dentro desse ciclo de juros e dado a mudança de mix que vocês estão promovendo na carteira? Obrigado. Sem dúvida alguma, no quarto T foi basicamente a dinâmica que a gente observa ali, foi sem dúvida alguma nessa questão de dias úteis. Tivemos ali um pouquinho também na parte da captação, mas nada que seja assim algo diferente, significativo daquilo que a gente já esperava. E olhando, você falou margem, olhando para 24, margem bruta ou líquida? Margem líquida, ANIM. ANIM. A gente espera ela dentro da nossa, mantendo aí a expectativa de provisionamento estável, né? Então a gente acredita que ela também vai estar seguindo aí em linha com o crescimento da margem bruta, uma vez que a nossa despesa de PDD está dentro do que está orçado. Renato, também é importante lembrar que a gente conta, né, com uma carteira de crédito que veio crescendo de uma forma importante ao longo desse último ano, então ela traz um carrego positivo, e a gente tem também o crescimento que a gente espera ver esse ano, né? Então, o crédito, ele tem uma contribuição e vai ter uma contribuição ainda mais importante na formação da nossa margem e da margem com o cliente. Tá perfeito, obrigado. Ok? Bom,
A nossa próxima pergunta vem do Tito Labarta, da Goldman Sachs. Tito, please, you may begin. Hi, good morning, everyone. Thank you for taking my question. My question on your provision, just to understand, because you were above the guidance for the year at 30 billion versus the 27, which is top end of the range. And I know these are related to the corporate segment. Do you think you're now fully provisioned there in the corporate segment? Could there be any other additional provisions that you may need to do, just to think about the guidance for 2024? How comfortable are you with that your business should now come down from this level? And when just following up on the MPLs in the corporate segment, right? I mean, you are running well above historical levels, above 3%, even excluding the one-off, you're 2.8. So should that begin to come down, or just any ongoing risk there that we should have in mind? Tito. Vamos lá, Tito. Primeiro, acho que a gente tem que deixar claro aqui que grande parte dessa formação de PDD, ela vem do crescimento da carteira, né? Então, é o que a gente chama aqui de colesterol do bem. Uma vez que eu estou crescendo a carteira, é natural que eu faça provisões para aquele novo risco ali que eu esteja assumindo. O que a gente fez agora no quarto TRI, a nossa modelagem indicou algumas possibilidades de agravamento de risco concentrada no segmento de empresas, e obviamente a gente optou ali por trazer uma proteção para o nosso balanço e proteger efetivamente, né, de eventuais riscos que possam vir a precipitar em 2024. Então, deixar claro que nós não estamos esperando nada, a gente sabe que o segmento de atacado ele está sujeito a eventos isolados, mas das melhores projeções que nós temos hoje, nós estamos com esse risco contemplado dentro da projeção entre 27 e 30 que a gente passa para vocês aqui no Guidance. Tá? Então, sendo bem específico, a gente tem um portfólio robusto, que a gente entende que traz um retorno ajustado ao risco bastante relevante, né? Acho que os números dizem isso, e a gente está bastante confortável com o nível de provisão orçada aqui para 2024, tanto do que deve vir dos novos negócios que nós vamos trazer para dentro, quanto da avaliação de risco que nós temos sobre o portfólio existente, no momento não esperando nenhuma precipitação adicional, além daquelas que já estão protegidas. Thanks, Felipe. Just one quick follow-up. Any color, like what sector these corporate provisions were related to? A gente não pode passar o setor, tá, Tito? Mas também deixando claro que a gente não está falando de um caso específico, tá? Então, são algumas empresas do segmento atacado e algumas linhas do segmento de micro e pequenas empresas. Ok, thank you. Obrigada, Tito. Vou chamar agora para fazer a próxima pergunta o Pedro Leduc, do Itaú. Pedro, a gente não te escuta. Pronto, agora vai. Obrigado, Janina. Agora sim. Obrigado a todos, parabéns pelo resultado e decisão do payout, acho que fecha o ano aí com boa execução e governança bem provada. Então, antes de tudo, parabéns por ambos, tá? E a pergunta vem tanto um pouco do quarto TRI como perspectiva também na linha do PSLD, tá? No terceiro trimestre já tinha sido um pouco mais elevada por um caso específico, agora no quarto fizemos reforços por outros, né? Mas foi um número bastante notável, quase 10 bi, vis-a-vis ao que o seu guidance implica de ritmo para os próximos trimestres, na casa de 7 bi, né? Olhando para a curva de NPL, olhando os últimos 2 trimestres que vocês foram decidindo reforçar algumas coisas, queria entender um pouquinho se ela continua mais alta no curto prazo, aí ruma para esse ritmo mais baixo no segundo semestre,
ou vocês já estão com bastante conforto que já foi feito, ou em varejo, vocês estão vendo uma queda grande que é commodity, talvez uma contínua alta em PJ, enfim, e se, por fim, se tem algum tipo de benefício, tanto no seu NII como na PDD, do caso que vocês provisionaram no terceiro TRI, já 100% baixado, e acabou que teve algum tipo de recuperação já nas semanas seguintes. Tá? Um pouco, e esse conjunto aí. Tá bom, Pedro. Acho que primeiro a gente tem que contar a história um pouco mais longa, né? Durante a pandemia, nós optamos, e até porque o cenário era bastante incerto, nós fizemos reforços de provisões, que nós chamamos aqui de prudenciais. Esse disclosure foi dado para vocês, até para mitigar o risco ali não sabido que a questão sanitária trazia, né? A gente sempre foi muito confiante no tratamento desses casos na pandemia e na qualidade do nosso portfólio, e isso acabou se mostrando efetivo, real, quando a gente foi rodar 2022 já livre desses efeitos. Então, em 2022, a gente naturalmente promoveu o release dessas provisões acumuladas e desse risco não materializado em virtude da pandemia. Isso faz com que o gráfico ali ele esteja um pouco, vamos dizer, entre aspas, contaminado, uma vez que o risco de crédito ele seria um pouco maior, não fosse o aproveitamento dessas reservas por um motivo justo que a gente tinha feito. E aí, entrando ali na sequência de 22 para 23, vocês acompanharam a existência do caso específico, que não foi uma particularidade nossa, afetou todo o mercado, mas a gente até fiéis aqui à nossa metodologia, à nossa forma de atuação nesses casos de recuperação judicial, nós fomos reconhecendo a potencial perda à medida que a gente tivesse elementos efetivos para mensurar aquele tamanho. Esse ciclo ele acabou se encerrando ali no terceiro TRI, desse caso específico, e no quarto TRI o que a gente viu? Né? A possibilidade, obviamente, de exercer esse processo de proteção no balanço em linhas ou clientes, quando a gente está falando do atacado, né, que vinham com a performance aquém do que a gente esperava. E aí, olhando para o futuro, é importante salientar que a gente ainda tem um pouco do efeito do final da curva do de-risking ali da PF. Né? Então é natural que a pressão de PDD da PF ela se reduza em 2024 e o portfólio agora que a gente está debruçado e comprometido em entregar uma performance adequada é efetivamente do PJ. Então você tem uma linha um pouco ascendente de PJ, descendente na PF, o que nos faz acreditar que esse intervalo entre 27 e 30 vai ser o intervalo normalizado da nossa PDD, lembrando também que nós estamos falando de uma carteira que de 2019 para cá ela dobrou, né? E o risco médio ali mostra que não aconteceu o mesmo com as despesas de provisão. Então o recado temos um portfólio saudável, sabemos conduzi-lo, vamos aproveitar as oportunidades aqui que não são poucas, como a própria Tárcia aqui comentou, não só na nossa enseada, mas também de novas, de aperfeiçoamentos no mercado de crédito que vem sendo feito até pelo governo federal, é importante reconhecer isso, e a gente está confortável que vamos entregar o crescimento, esse crescimento traz consigo uma PDD natural das novas originações, e a gente vai gerir aqui os portfólios que já estão dentro de casa com a mesma seriedade que a gente vem fazendo. Então, acho que esse é o recado. Tá bem claro, só para confirmar que não tem nenhum tipo de premissa do caso já provisionado específico de 23, ajudando algum tipo de PSLD aqui em 24, né?
Não tem, isso pode acontecer, mas como vocês vêm acompanhando aí, é um processo árduo, né, de idas e vindas, então a gente está exercendo lá o nosso direito como credor com bastante afinco, participando ativamente das negociações, e se efetivamente lograrmos êxito, como a gente já inclusive indicou que votaríamos favorável ao plano apresentado, óbvio que benefícios poderão ser colhidos. Mas eu acho que é importante também a gente lembrar que a exposição do Banco do Brasil, nesse caso, ele era menor. menor. Isso, então Bem qualquer menor. eventual Das menores movimento... disposições do Mas a mercado. questão de provisão, ela não está nesse grau. É isso. Excelente, todos. Obrigado, parabéns de novo. Obrigado. Obrigada. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Yuri Fernandes, do JP Morgan. Obrigado, pessoal, e também parabenizar aí o aumento do payout, acho uma medida bem interessante, bem legal. Eu tenho uma dúvida sobre o FGO. A gente viu ali em outras receitas e outras despesas algo como 1,7 bi de reversão. Então, eu queria entender um pouquinho, assim, como que funciona o FGO. Meu entendimento é que vocês contribuem ao longo de um período, né? Então, não é que, assim, teve uma despesa do banco ao longo de anos e agora houve um reconhecimento de uma vez, né? Eu queria entender um pouquinho como isso funciona e também dentro de outras receitas e outras despesas, a linha ela vem meio normalizada, né? Quando a gente olha a soma total de tudo, não parece que houve alguma diferença tão grande. Então, provavelmente, esse ganho do FGO vocês usaram para talvez offsetar alguma despesa, alguma coisa. Então, se vocês puderem tocar um pouquinho nesse ponto, né? O que fez vocês reverterem esse 1,7 bilhão do FGO, contar um pouquinho da história e também aonde foi parar esse dinheiro, né? Se dentro ali do outras, né? Se vocês usaram para fazer reforçar alguma provisão de alguma coisa, só para entender um pouquinho esses moving parts. O dinheiro está aí, está no balanço. Bom, só comentar, assim, para efeito até de facilitar a análise de vocês, gerencialmente, a gente optou por colocar a receita do FGO, que na realidade, se você olhar no balanço societário publicado, ele está dentro da margem do resultado da intermediação, exatamente para não contaminar e permitir vocês avaliarem ali a nossa margem com base no crescimento dos negócios. Eu sei que muitos analistas estão questionando, isso devia ser extraordinário, etc. e tal. A gente não entende assim, ele faz parte do negócio. Nós tínhamos cotas do FGO e o Príncipe vai poder dar mais detalhes. E, de fato, você falou muito bem, Yuri, nós tivemos também despesas que nós aproveitamos para corrigir questões históricas envolvendo questões de previdência dos funcionários da Economus, que nós compramos lá atrás, quando adquirimos a nossa caixa, e também a CACI. Então, a gente, de certa forma, a gente buscou offsetar esse ganho vindo do resgate dessas cotas com essas outras despesas de negociações que nós estávamos já, o banco há tempos já fazia, e a gente decidiu aqui nessa gestão resolver essas questões de uma vez por todas. E se você puder, então, falar, Príncipe, um pouquinho da questão do FGO? Claro. Só complementando a Giovana, acho que o offset também, você pode escolher o bolso que você aloca, mas pode ter contribuído também um pouco com o PDD. Enfim, o FGO, ele é o que a gente chama, tá, Yuri, de FGO original. Então, ele foi o primeiro fundo constituído para fomento ao crédito de micro e pequenas empresas. Ele tem um patrimônio totalmente separado do FGO Pronamp e do FGO Desenrola, tá? E o fundo, apesar de gerido pelo Banco do Brasil, ele era participado por todas as instituições financeiras concedentes de crédito a micro e pequenas empresas de 2011 para cá. Tá? O que aconteceu? Lá em 2016, esse fundo ele chegou ao limite do first loss que era concedido nessas operações de crédito, ou seja, ele não tinha mais patrimônio ali para poder poder prestar, as garantias a que ele estava atrelado. Então, na prática, todo mundo parou de conceder novas operações naquela época, só que existia um mecanismo, tá, onde você
de acordo com a recuperabilidade desse ativo, né, LGD na veia, você colheria o benefício em termos de valorização das cotas no futuro. Isso, num primeiro momento, ele gerou despesas ao Banco do Brasil, porque, como vocês sabem, a recuperação ela não acontece muitas vezes no curto prazo, então aquelas operações elas foram provisionadas ao longo do tempo, mas na prática, como o nosso processo de recuperação de crédito no todo, né? Ou seja, nós recuperamos o dobro da concorrência e desse dobro, 50% entra via caixa. Essa proxy, ela aconteceu nas operações do FGO. Então, ocorreu que, devido à nossa performance de recuperação, nós tivemos um valor maior a ser resgatado, porque nós contribuímos com a recomposição do patrimônio do fundo. Inclusive, essa recomposição foi usada pelo governo federal em aporte adicional ao FGO Pronamp, que inclusive permitiu que o Pronamp continuasse aí irrigando as micro e pequenas empresas ao longo do quarto TRI de 2023. Então, como eu disse, no decorrer de 2016 para cá, nós reconhecemos despesas oriundas das operações e do relacionamento com o fundo, nunca declaramos isso como não recorrente, né? A nossa performance de cobrança foi menor. Em Assembleia Geral de Cotistas, todos, as instituições financeiras e a União, optaram pelo encerramento do fundo e aí cada um recebeu a sua respectiva parte. Tá? A nossa está declarada aí no balanço. A União, como eu disse, ela aportou os recursos que recebeu de volta no FGO Pronamp, e aí cada banco reconheceu também no seu respectivo balanço, e ninguém ali arguiu qualquer questão de não recorrência perante os nossos concorrentes. Então nós estamos bem tranquilos com relação a isso, e como o Giovanni falou, isso dá a oportunidade da gente endereçar questões que a gente sistematicamente vem endereçando e mostrando para vocês aí números cada vez mais fidedignos do desempenho, consistentes do desempenho dos nossos negócios. Não, maravilha, pessoal. Um tema complexo, mas ficou bem clara a explicação de vocês. Aí, se eu puder só um follow-up, isso implica algum legal risk ali, legal cost de vocês mais baixo para 2024? Estaria no guidance ali de lucro de vocês? Yuri, esse fato, ele não, do plano, né, que o Giovanni mencionou, tanto de Cassi quanto de Economos, ele não tem origem em risco legal, tá? O que a gente está guiando para vocês em termos de risco legal é algo em torno de 1,5 bi e 1,7 bi por trimestre, tá? Maravilha, pessoal, obrigado, é super claro de novo, isso deixa o resultado mais limpo para a gente aqui, tá? Assim, acho que mostra que vocês usaram esse dinheiro para outras coisas e acho que fica mais bem explicado. Então, obrigado pela resposta, Giovanni. Está no balanço. Obrigada, Yuri. Bom, eu vou chamar aqui o próximo analista, o Gustavo Schroden, do Bradesco. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Eu queria mudar aqui um pouquinho e falar dessa composição de resultado do banco, pensando aqui em Core Business Brasil e o Patagônia, né? Vocês já colocaram bem um resultado, vamos dizer assim, talvez do Patagônia, não sei se a palavra correta aqui seria ou não recorrente, mas teve um fato específico de uma Max na Argentina, enfim. Mas se a gente olhar, 25% do resultado, do lucro desse trimestre, né, veio de Patagônia. A gente até fez aqui algumas contas, né? Se a gente fizer uma separação aqui, a gente chega aqui mais ou menos que o resultado da unidade Brasil, que é o Core Business, um ROI mais ou menos de 15%, se a gente excluir o Patagônia, né? Vocês já colocaram aqui que ele deve se normalizar, ou pelo menos, né, o NII o NII desacelerando em 24 já contempla aí
não sei se a palavra correta é uma normalização do resultado de Patagônia, mas se eu entendo, vocês estão indicando aqui que 2023 foi um ano anormal para o Patagônia. O que eu queria entender aqui é porque quando a gente olha alguns indicadores do core business de Brasil, eu acho que tem alguns desafios, né? O pessoal já comentou aí de inadimplência em pessoa jurídica, o spread com o cliente, ele caiu, o NII com o cliente desacelerou. Queria entender aqui, nesse guidance de vocês para 24, quanto que tem ainda de Patagônia? O que a gente pode pensar aqui, se a gente for pensar numa contribuição do Patagônia dentro do resultado? Se a gente olhar o ano de 2023, 17% do lucro veio do Patagônia. O ano passado a gente fez a conta aqui mais ou menos uns 9%, quer dizer, o Patagônia ganhou uma relevância. Eu queria entender um pouco aqui esse balanço de retorno, né? O core business, pelo menos no nosso entendimento, que é Brasil e Patagônia, né? Só para a gente medir aqui, de fato, como é que o core business, que é o crédito no Brasil, essa fortaleza que o banco tem de agências, franquia, enfim. Se puder ajudar a gente nisso aí, eu agradeço. Bom, em primeiro lugar, Gustavo, obrigado aí pela participação, pela audiência. Patagônia é nosso business. Nós somos aí o maior financiador do comércio exterior, é fundamental. Ele é o terceiro maior banco ali na Argentina. Sem dúvida alguma, essa Max, ela trouxe a volatilidade. Ela poderia ter trazido volatilidade para o mal, mas trouxe para o bem, ainda bem. E nós acreditamos na capacidade, o nosso banco lá ele tem mais de 200 agências. Claro que a nossa expectativa dentro do orçamento é você, uma vez que já foi corrigida essa questão do câmbio lá, você esperar um reconhecimento mais, o que a gente chamaria de normalizado, que seria um Patagônia mais parecido com 2022, tá? Agora, essa é uma premissa que nós usamos para a questão de orçamentar 24 e estabelecer esse guidance. Existe a possibilidade ou o risco de, eventualmente, você continuar tendo hiperinflação, apesar de todas as medidas que estão sendo tomadas lá? Existe. A gente não trabalha com essa hipótese. A gente acredita que as medidas estão sendo colocadas exatamente para você trazer para um patamar mais normal os indicadores lá do país. Mas o fluxo, a gente espera, inclusive, que aumente cada vez mais em função de retomada do comércio exterior, do país voltando dentro de uma normalidade maior em termos econômicos, de credibilidade também. Agora, é importante você olhar o Banco do Brasil, mas não só como a ótica de banco comercial. Nós falamos de conglomerado Banco do Brasil. A Tarsi se refere a 125 mil colegas do conglomerado Banco do Brasil. Então, assim, se você olhar números contábeis, tá? Isso aqui sem fazer ajustes gerenciais. No meu consolidado, né, societário de 33,8 bi, né, Banco Múltiplo trouxe 14,9 bi. Minhas subsidiárias, empresas ligadas, trouxe 12,4 bilhões. Então, a gente consegue mostrar para vocês que o resultado do Banco do Brasil ele está sendo construído não apenas no crédito. O crédito é fundamental para manter a principalidade do cliente aqui comigo. O nosso setor ele está sendo disruptado em várias frentes, aumento de concorrência, a regulação ela foi toda alterada para reduzir barreiras de entrada e a gente está tendo que reagir a tudo isso. E quando a gente fala de um foco no cliente, atuação em cadeia de valor, a gente está olhando o cliente desde o onboarding até a todas as suas necessidades. Então, a gente olha não só para a questão de margem, mas a gente olha para a questão de geração de resultado, seja na cadeia Elo, por exemplo, e aí a decisão da Cielo ela está dentro desse contexto, o Patagônia como uma parte importante do comércio exterior, do apoio das empresas brasileiras para lá, e ele também, claro, você pega um ROI hoje do Patagônia, que é basicamente tesouraria, eu estou falando de um ROI de 40 e tantos %, né? Então, assim, traz ruído, mas a gente tem colocado toda essa abertura para vocês poderem fazer essas simulações. Então, assim, 24, estamos trabalhando com Patagônia em linha com o que foi em 2022.
não 2023. 2023 foi atípico, sem dúvida alguma. Mas é recorrente, é do business. Giovana, até acrescentando, né, a gente traz essa premissa, é uma premissa de orçamento que a gente faz aqui, né? Nós temos uma gestão do banco lá, que é feita por colegas nossos, que nós patriamos lá para a Argentina, e a cobrança, obviamente, para a gente maximizar os resultados, inclusive se voltar se o país voltar a permitir a ampliação da escala de crédito, nós vamos cobrar, e não tem dúvida lá que o time está preparado para entregar. Desses 33 bilhões, né, Gustavo, só te passando, isso aqui é dados societários, tá? É balanço, sem fazer ajustes gerenciais aqui. Então você teria o que contribuiu aí, país, 27,4 bilhões de reais. 15 vindo de banco múltiplo, 12 de subsidiárias. Aí você olha exterior, resultado do exterior. E aí eu tenho minhas agências no exterior, Grand Cayman, Nova York, Londres, Patagônia, BB Américas, eu tive 6,4 bi. Né? Então, as subsidiárias, que é onde está a Patagônia, 4,571. Só o Patagônia aí, ele aumentou mais de 2 bi, entendeu? Então, ele deve voltar a 2 bi de contribuição desse resultado como um todo. Tá bom. Não, perfeito. Até para esclarecer o meu ponto, até para a gente entender, como você falou, Giovanni, dessa vez a contribuição foi para cima. Se fosse para baixo, para a gente também conseguir focar no, vamos dizer, né, no que é o business, né? Até para a gente tirar o efeito da volatilidade para o bem e para o mal também, né? Porque quando for ruim também a gente focar. Então a ideia é mais a gente construir esse raciocínio. Mas está ótimo. Obrigado. Fez até, o Gustavo, aproveitando aqui, a gente montou um grupo aqui matricial avaliando o que poderia ser o worst case scenario, porque ninguém sabia exatamente o que poderia vir. O discurso do Milei era dentro de uma linha, entendeu? Mas acabou que, eu acho que a razoabilidade, ela foi levada em consideração, prevaleceu, né? Isso aqui a gente está falando de resultado, mas a gente também tem a questão do patrimônio. Então a gente olha exatamente todas essas variáveis para a gente poder estar vendo o quanto que o nosso balanço ele está robusto, ele suporta essas volatilidades, né? E o que é necessário. Então, até mesmo na hora de definir um payout para 45, a gente levou isso em consideração, tá? Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigada. A nossa próxima pergunta vem do Nicolas Riva, do Bank of America. Thanks, Janaína, and thanks, Giovanni, for the chance to ask questions. Giovanni, I'm going to go back to your initial remarks that you made before the Q&A session. You talked about the decision that you announced yesterday on the perps, that you will not be exercising the call option on the 6.25 in April, but that you will be calling the 9s in June. I think the decision, in my view, was largely expected by the market. I don't think it is a surprise. My question would be, I'm sure when you made the decision, you were kind of comparing the coupon resets on the perps with the cost of issuing a new perp in the global market in dollars. And, the coupon reset on the 6.25 is going to be close to 8.5%. So clearly you consider that a bit too low versus the cost of issuing a new perp. The coupon reset on the 9s would have been 10.5%. So you kind of consider that too high. And then, so just the way I'm thinking about this is, if I would have assumed, let's say, a coupon, a cost of 9.5% on a new 81, the amount of savings, of interest expense savings that you have would have been 1% on a bit less than $2 billion. So roughly less than $20 million pre-tax, or after-tax $10 million. And as you said, your guidance for net profits for the year is, I think it's 37 to 40 billion reais, so $7 to $8 billion. So my point is, it seems to me that the coupon savings really that you have with this decision not to call the 6.25 is very small. It's about 0.1% of your annual net profits. So perhaps if you can give us some color in terms of, number one, how much do you think you would have paid for a new 81 issue in this market in dollars? And then number two, how you think about these coupon savings versus potentially any reputational risk associated with not calling one of these instruments? Thanks.
Well, thank you very much. We did take into consideration the coupon, but not only that, but also the need of capital that I might have in the future. You should not forget that the central bank will definitely impose more capital requirements on operational risk. So, and the market is not there. So I have this option to reset. And every 6 months, I can reassess again. And if I believe it is interesting for us to call the 6.25, we're going to do that. For the time, we have enough opportunities here to raise AT1s in the domestic market that costs much less than the actual 6.25 or even 8%. So it doesn't make any sense, economically speaking, to go on with the call of the 6, okay? And with regard to your last question, you mentioned about... O que ele pediu mesmo? A última? Oh, reputational risk. I'm not concerned about that. Okay, and Giovanni, maybe just one quick follow-up. Then I assume from what you just said, that your preference right now, if you need to raise AT1 capital, would be in the local market rather than Yeah, we're planning for this year $1 billion in the domestic, okay? It's growing, and it's much cheaper than abroad. Unfortunately, the AT1 market, because investment banks, they tell me, you can issue AT1s, but you have to adjust because now you have to have that option of converting the debt into shares. I'm not allowed to do that because I am a government-controlled bank. I have to have the authorization of the government to issue an instrument, a debt, a bond that can be converted in voting shares. And this means privatizing Banco do Brasil through an international bond. So it doesn't make, I'm not allowed to do that. So AT1s for us nowadays is not an option, okay? Okay, thanks, Giovanni. Thank you. Bom, pessoal, eu vou encaminhar aqui para a nossa última pergunta. Ela vem do Arnon Shirazi, do Santander. Fala, pessoal, boa tarde. Bom falar com vocês, Tarciana, Giovanni, Prince, Jana. Sempre bom estar aqui nas divulgações. A minha pergunta, que acaba sendo rápida, é mais referente ao payout. Tá? Achei muito legal esse movimento aí de aumento de 5 pontos percentuais aí do payout, indo para 45%. E a minha dúvida é se a gente deve esperar que o payout nos próximos anos também vai aumentando gradativamente, tá? Então, já com o começo do movimento sendo agora, e visto pela geração de capital que o banco está tendo, se esse movimento é possível e vocês trabalham isso como cenário base. Obrigado. Oi, Arnon, deu uma cortada aí, mas espero que você esteja ouvindo a gente. Não sei se congelou você aí. Já voltou. Voltou aí? Obrigado pela pergunta, Arnon. A gente está trabalhando agora, inclusive, num orçamento plurianual. É um desafio que a gente colocou aqui para a nossa área de controladoria. No momento, a gente acredita que 45 é um nível, e a gente fez uma projeção até 2027, é um nível que nos dá conforto de manter um nível de capital dentro do que foi aprovado da nossa política de risco, considerando também os ajustes que acontecerão pelo regulador, demandando mais capital para a questão de risco operacional, tem aquela resolução do IFRS 9, então tudo isso aí está na conta. Então, para nós, 45, a gente chegou a avaliar, tá? Possibilidade de fazer 50, 45 e manter a 40. E a gente entende que, conservadoramente, 45, olhando aí para um midterm, é perfeitamente tranquilo e previsível, e vamos focar aí para entregar para vocês isso que a gente está prometendo como guidance. É um desafio, é importante, porque às vezes vocês falam como se o guidance fosse, entendeu, jogou na planilha, pronto, aconteceu. Não, não é. A gente sua muito, e aí a Tarsi pode falar aí o quanto que os nossos colaboradores na rede suam para poder entregar esse resultado para vocês. E é isso que a gente está se desafiando, a entregar isso para 24.
Tarci, eu queria passar para você para dar as últimas palavras. Giovanni, e para todos os analistas que estão nos acompanhando, eu falei agora há pouco na coletiva de imprensa, e vou repetir para vocês, o que esperar para 2024 do Banco do Brasil. Eu acredito que nós trazemos projeções corporativas muito robustas para 2024, e o que esperar é a entrega desse guidance. Nós estamos trabalhando de forma muito estratégica para que a gente tenha condições de entregar todos os números que nós estamos declarando hoje, para que nós consigamos entregar esse crescimento de carteira acima do mercado, e nós acreditamos que nós vamos conseguir entregar sim. Nós temos diversos direcionadores que nos fazem acreditar nessa entrega desse número, mas ali na última linha esse lucro entre 37 e 40 bi para 2024. E aí, Giovanni, como você bem colocou, são 125 mil colaboradores multiplicando esforços o ano inteiro para que a gente entregue esse resultado já com payout ajustado aí para 45%, dentro de expectativas muito seguras e muito robustas de formação de resultado. Então, dizer para vocês e reafirmar que nós sabemos o que nós estamos fazendo, nós sabemos o que esperar do Banco do Brasil para 2024, essa construção 2024, 2027, nós estamos nos propondo a ter aí um orçamento plurianual para dar cada vez mais transparência, cada vez mais previsibilidade e para trazer para vocês cada vez mais confiabilidade nessas projeções corporativas. Então, agradecer a presença de todos mais uma vez e dizer para vocês que nós nos encontramos já na divulgação de resultado agora do primeiro TRI de 2024, que já está sendo construído sob essas bases. Então, gente, muito obrigada e um bom fim de semana para vocês. Bom carnaval aí para quem está no Brasil, bom carnaval. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal.